Neste problema, estamos diante de uma situação na qual a força agindo sobre uma partícula depende do tempo. Neste caso, estamos falando da força elétrica. Vamos adotar como condições iniciais a posição ser tal que, no instante de tempo t igual a zero, que usualmente escrevemos como sendo R0, é igual a zero. Isso nós estamos adotando, ou seja, estamos colocando referencial sobre a partícula antes dela experimentar a ação do campo elétrico. Também, de acordo agora com o enunciado, a velocidade no instante de tempo t igual a zero, que usualmente nós escrevemos como sendo V0, é igualmente igual a zero. Essas são as condições iniciais. A primeira se refere, na realidade, à escolha de um referencial. Eu escolho o referencial de tal maneira que a origem coincide com a posição da partícula antes que ela experimente a ação de um campo elétrico. Ora, a força que age sobre uma partícula de carga Q, como resultado da interação dessa partícula de carga Q com um campo elétrico, é tal que a força é igual a Q vezes E. E é o vetor campo elétrico. No caso, em apreço, o campo elétrico varia com o tempo de uma forma proposta no problema, de tal maneira que, de acordo com o enunciado, a força depende tão somente do tempo e esta força é igual a Q vezes E0. E0 é um vetor constante, vezes cosseno de ômega t mais, eventualmente, uma fase aqui. Vamos denominar essa fase de delta. Muito bem, eu conheço a força agindo sobre a partícula, é uma força periódica, porquanto, num período t, a força passa a ser a mesma, ou seja, F de t mais t, que é o período, é igual a F de t, onde o período é tal que t é igual a 2π sobre ômega. Temos aqui, então, um caso típico de uma força periódica. O problema é aquele de determinar, em primeiro lugar, a velocidade da partícula como função do tempo, uma vez conhecida a expressão analítica da força agindo sobre a partícula. Ora, o que nós devemos fazer é utilizar a segunda lei, que em termos da velocidade se escreve assim, ou seja, em termos da derivada da velocidade, que agora depende tão somente do tempo, uma vez que a força depende apenas do tempo, m vezes dv dt é igual à força F agindo sobre a partícula, que nesse caso é uma força que depende apenas do tempo. Bom, agora nós vamos utilizar o cálculo diferencial e integral. Na realidade, o ideal aqui é utilizar o cálculo integral. No entanto, para verificar se a resposta está certa, a gente vai fazer uso do cálculo diferencial. Muito bem. Ora, tendo em vista que a força tem aquela forma ali, eu escrevo essa equação como sendo dv dt é igual a Q
vezes E0. E0 é um vetor constante, dividido pela massa, vezes cosseno de ômega t mais delta. Ora, eu agora preciso determinar a função v de t. Eu só conheço a derivada dela. Fácil verificar que a solução v de t menos v de t igual a zero é igual a integral da força com respeito ao tempo. Mas eu vou colocar aqui t', dt' de 0 até t. Eu tenho, portanto, que efetuar uma integral. Aqui estou chamando a atenção para a relevância do cálculo diferencial integral na mecânica. Porque é um problema de determinar a velocidade uma vez conhecida a força. E a gente consegue fazer isso nesse exemplo simples, utilizando tão somente o cálculo diferencial e integral. Muito bem, eu tenho, portanto, que v de t é igual a v0, mas v0 é igual a zero, então v de t é igual a Q, uma vez que Q e E0 são constantes, Q vezes E0 dividido por M, vezes a integral desde o instante de tempo t igual a zero até um instante de tempo t, de cosseno de ômega t' mais delta dt'. Temos aqui diante de nós uma integral relativamente simples. A integral de cosseno de ômega t' mais delta dt'. É fácil verificar, mas já vamos dar a resposta, né? É que a velocidade, como função do tempo, é igual a Q vezes E0 vezes 1 sobre M, ou Q vezes E0 dividido por M, e a integral da função cosseno é a função seno. Agora a gente precisa levar em conta o argumento aqui, que é ômega t. Então eu divido aqui por ômega, e a função é seno de ômega t mais delta. Isto, agora poderíamos utilizar t' quando t' vai de 0 até t. Portanto, a resposta para este problema é que v de t é igual a Q vezes E0 dividido por M vezes 1 sobre ômega, e eu posso colocar o ômega aqui, vezes seno de ômega t mais delta menos seno de delta. Porque eu estou calculando seno de ômega t' mais delta entre 0 e t. Substituo aqui, então, por t. Aqui eu faço t igual a 0 e obtenho seno de delta. Tenho a resposta, portanto, do problema proposto. Vamos, para simplificar as expressões, mas isso não seria necessário, vamos considerar o caso em que a fase é igual a zero. Para simplificar, tudo fica mais fácil assim. Ora, nessas circunstâncias, e essa fase, claro, ela sempre pode ser feita igual a zero, escolhendo um instante de tempo inicial adequado. Por isso, eu não estou perdendo nada em generalidade fazendo isto.
Nessas circunstâncias, a velocidade como função do tempo é igual a Q vezes E0 dividido por M vezes ômega vezes seno de ômega t apenas. Aqui está, portanto, a resposta do problema como proposto na primeira parte. A segunda parte, agora, pede a posição da partícula como função do tempo. Vamos considerar este caso aqui. Ora, tendo em vista que dr dt é igual a v de t, dr dt é igual a q vezes E0 sobre m ômega vezes seno de ômega t. Ora, daqui se infere que r de t é igual a r no instante de tempo t igual a zero. Isto é igual a zero, mais q vezes E0 dividido por m ômega vezes a integral de 0 até t da função seno de ômega t duas linhas dt duas linhas. Ora, essa integral aqui é relativamente fácil, né, de ser efetuada, porquanto se eu derivar a função cosseno de ômega t, eu vou obter menos seno de ômega t vezes ômega. Consequentemente, o resultado é que, levando-se em conta que a posição no instante de tempo t igual a zero, ou seja, que o vetor posição no instante de tempo t igual a zero é igual a zero, eu posso escrever que r de t é igual a q vezes E0 dividido por menos m vezes ômega ao quadrado, e esse menos, é claro que ele pode ser colocado embaixo, ele pode ser colocado em cima, isso não é relevante. Esse ômega ao quadrado é porque veio um ômega da integral de cosseno de ômega t duas linhas de zero do instante de tempo t igual a zero até um instante de tempo t. Consequentemente, o resultado é R, uma vez que R0 é igual a zero, R de t é igual a menos Q vezes E0 dividido por M vezes ômega ao quadrado, e agora eu tenho cosseno de ômega t menos cosseno de zero, que é igual a 1. Isso aqui pode ser escrito, então, levando-se em conta que a função cosseno atinge o valor máximo de 1, a gente pode escrever que R de t é igual a Q vezes E0 dividido por M vezes ômega ao quadrado vezes 1 menos cosseno de ômega t. Agora, a gente pode partir dessa resposta e derivar a velocidade e encontrar a aceleração. Esta segunda parte do problema não é pedido, no entanto, é muito fácil a gente fazer essas contas. Mesmo porque é importante verificar
se essa resposta está correta. Em primeiro lugar, veja-se que, de acordo com o enunciado, essa resposta é tal que R de zero, a posição inicial, é igual a zero. Isso porque no instante de tempo t igual a zero, cosseno de zero é igual a 1, 1 menos 1 é igual a zero. Ou seja, essa solução, de fato, atende a esse requisito da posição inicial ser tal que o vetor posição C é igual a zero. Além disso, eu posso agora derivar essa função para obter a velocidade. Eu estou fazendo agora o percurso inverso. V é igual a dr dt e dr dt, como esse primeiro termo é constante, é Q vezes E0 sobre m ômega ao quadrado. E agora temos que derivar a função 1 menos cosseno ômega t. A derivada de 1, por ser uma constante, é igual a zero. A derivada de cosseno ômega t é igual a menos seno ômega t vezes ômega. Consequentemente, derivando esta expressão, eu vou obter ômega vezes seno de ômega t. Esse ômega aqui se cancela e eu obtenho, portanto, que a velocidade, estou agora derivando a velocidade a partir da posição, a velocidade é dada por Q vezes E0 dividido por m vezes ômega vezes seno de ômega t. E o que se nota também dessa solução é que a velocidade no instante de tempo t igual a zero é igual a zero. Ou seja, essa solução satisfaz as condições iniciais. É claro que a partir daqui eu posso também determinar a aceleração. E a resposta é bem simples. A aceleração como função do tempo é igual à derivada dessa função. A derivada, portanto, de seno ômega t é igual a cosseno ômega t vezes ômega. Esse ômega se cancela com esse ômega e a resposta é Q vezes E0 dividido por m vezes cosseno de ômega t. Esse resultado não é nada surpreendente, uma vez que ele dá praticamente um resultado que já esperávamos, que é a força elétrica dividida pela massa. E com isso, então, encerramos a resolução deste problema.